Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica Pereira e estamos juntos aqui para fazer a correção da prova do Colégio IFRJ do concurso 2023. Então, simbora aqui começamos a nossa correção. Mas, é claro, antes eu quero te alertar de um ponto muito importante de estratégia da prova de português. Ou seja, quando você pega a sua prova, você já começa de cara com o texto. Isso é óbvio, vai acontecer isso, que nem aqui na tela. Tá, texto 1. Só que você, candidato, não vai começar a resolver a sua prova pelo texto 1. Você vai conhecer as questões, você vai lá para trás, vai conhecer as questões e vai fazer a seguinte anotação. Opa, vou ler o enunciado. Essa questão aqui, ela é de texto, então vou marcar o Tzinho do texto. A questão 2 também pede o quê? Opa, o tipo de discurso também é uma questão sobre o texto. A questão 3 já não é sobre o texto, é uma questão de gramática, da parte de sinônimos. Opa, então eu vou botar um Gzinho. Por que isso? Porque pode ser que no decorrer das questões, a banca possa ter colocado, vamos supor, uma questão 7 sobre o texto de novo. Então, você já parou de resolver as questões do texto e vai precisar retomar a leitura e você perde tempo. Então, conheça a sua prova e depois sim, comece a leitura do texto. Vamos agora, eu vou seguir a ordem lógica, ok? Mas você, no ato de executar, de simular, é estratégia de prova. É você conhecer, marcar T para texto, G para gramática e depois começar a fazer. Vamos então aqui à leitura, texto 1, Azul da Pele Preta, Marília Pereira de Jesus. Então, atenção para a leitura, confira comigo na tela. A corrida para pegar os 2 ônibus que me levariam até o campus da universidade não foi suficiente para que eu não chegasse atrasada. A brisa boa do outono rolava quando pisei no gramado da faculdade para participar do trote. Então, aqui a autora já nos situou em lugar, no tempo, o que estava acontecendo na primeira instância. Isso é uma característica clássica do texto do tipo narrativo. É muito importante, candidato, que você observe justamente essas questões. Assim que você iniciar a leitura ou ao finalizar a leitura do texto, já consiga identificar qual é a tipologia. O tipo narrativo, ele possui elementos da narrativa, né, como personagem, narrador, o tempo, o lugar, o discurso, todo o seu enredo. Então, a tendência aqui pelo começo do texto é ser um texto do tipo narrativo. Sigamos então. Ter chegado atrasada foi motivo suficiente para os veteranos me pintarem de Smurfette, uma personagem de uma história em quadrinhos que tem a pele azul. Aceitei a brincadeira. E depois de ser pintada, corri para encontrar o grupo que já estava esperando o ônibus para irmos recolher dinheiro. Alguns dias depois, então ela mais uma vez se tornou no tempo. Assim que pisei novamente no gramado, mas dessa vez para a festa de recepção dos calouros, qual não foi o susto de uma menina que recolheu dinheiro comigo no centro da cidade durante todo o dia de trote? O que será que aconteceu? Eu pintada de Smurfette e ela de pirata. Quando me viu na minha própria pele, exclamou: "Você não é branca." Muito se fala sobre apreciar o caminho, olhar a paisagem e não se concentrar apenas na chegada. Nesse caso, o diploma. Mas tantas coisas aconteceram desde o dia do trote até hoje, que apreciar o caminho, quando ele é composto por solidão e dor, não faz nossos olhos brilharem de alegria. Os meus muitas vezes brilharam por serem reservatórios de lágrimas de tristeza, por não me reconhecer em nada que compunha o ambiente acadêmico. Os pontos de vista variavam, mas as imagens não. Eu poderia estar sentada assistindo aula, de pé apresentando o seminário para a turma e até mesmo de cabeça baixa lendo um livro. As imagens de pessoas reais ou descritas não se pareciam com a minha, então ela não se sentia representada por conta da sua cor de pele. Os professores eram brancos, os alunos, em sua maioria, brancos.
A bibliografia era branca, não literalmente branca, né? Mas os autores eram autores brancos, não é isso? E isso acabava me afastando cada dia mais do sentimento de pertencimento, o qual só experimentei muito tempo depois de me tornar aluna. Foi num semestre, após uma greve, que me inscrevi em uma disciplina que tinha como foco as mulheres pretas. No primeiro dia de aula, diferente de tudo que eu já tinha vivido, a professora começou a aula com todos de pé, em roda, num primeiro momento de mãos dadas, e depois pediu para que a gente olhasse nos olhos da pessoa ao lado, se apresentasse e desse um abraço, se tivesse vontade. Todos tiveram vontade. A emoção de conhecer, olha que importante agora, a emoção de conhecer e reconhecer nossos pares tomou conta do ambiente. Então ali eles se sentiam pertencidos, né? Era uma sala de aula cheia, cheia mesmo de mulheres pretas. E eu me via em todas as direções que eu olhava e depois me encontrei em todas as narrativas que eu vi. Encontrar um lugar para compartilhar minhas vivências, falar das dores de nós na primeira pessoa, foi um processo de cura. Na bibliografia desse curso só tinha autoras negras, e o aprofundamento nos estudos de e sobre mulheres negras me fez despertar para muitas questões que antes eu naturalizava. Uma delas é sobre como o racismo desconstruiu minha autoestima e fez com que eu negasse minha própria imagem durante muito tempo. Passei quase toda a minha vida me desenhando com cabelos esticados, olhos azuis ou verdes e não pintando meu corpo, apenas contornando com lápis de cor marrom mais claro da caixa. Mas foi durante uma dinâmica de autorretrato proposta pela professora, que teve o cuidado de me levar uma caixa de lápis de cor com vários tons de marrom, que eu me desenhei como uma mulher preta pela primeira vez. Em todos os encontros dessa disciplina, eu despertava para alguma questão, mas nesse dia eu tive um grande impacto. Foi como se pesasse de uma vez tudo que eu tinha vivido até aquele momento dentro do espaço acadêmico. E só nesse dia eu consegui despertar para o motivo pelo qual na mente da menina pintada de pirata, ao me ver sem a tinta azul que cobria minha pele, eu só poderia ser branca. Mas eu era preta e estava lá. Conversas pretas e outros papos. Provavelmente essa história aqui é uma história que pode ser considerada uma narrativa verídica, né? Fatual. Questão número 1. No texto 1, Azul da Pele Preta, de Marília Pereira de Jesus, o modo de organização. Então, como que ela organizou o discurso predominante? Vamos lá. Organização do discurso é a mesma coisa que qual foi o tipo textual? Como que ela organizou o seu texto? Opa, nós já vimos lá na frente. Sabemos que não é um texto que fala sobre descrição. Ah, mas tem a descrição? Tem. Mas o foco dele não é descrever, o foco dele é o quê? É narrar, porque ele possui os elementos da narrativa. Se ele possui os elementos da narrativa, ele é um texto de cunho narrativo. Injunção não é, porque a injunção, não se esqueçam, é o texto que vai ensinar. É uma receita, é uma bula, é um passo a passo, é um tutorial. E a dissertação é um texto que vai defender uma ideia, um posicionamento. E a intenção da autora aqui não é defender, não é ensinar, não é apenas descrever ou definir algo, é narrar. Então, o nosso gabarito é letra B.